Olá, alunos do curso de Ciências Contábeis Unicesumar Londrina, do terceiro período, que é o professor Sérgio Neme, disciplina de Legislação Trabalhista e Previdenciária. Em regra, nós temos feito aulas ao vivo, né? E hoje, por problemas de intermitência da minha internet, eu resolvi fazer uma aula gravada, mas acaba não tendo tanto prejuízo, porque eu continuo à disposição de vocês ali no fórum da disciplina, no horário de aula, para tirar eventuais dúvidas. E o nosso tema de hoje é o tema que envolve jornada de trabalho, horário de trabalho e jornadas extraordinárias. Já há 2 encontros nós vemos falando sobre jornada de trabalho, né? E aqui nós temos um conceito, né, do que é jornada e a diferença entre jornada e horário de trabalho. E esse é um primeiro ponto que eu gostaria de conversar com vocês. Até no material que eu lhes encaminho aí tem essa definição, né? Jornada de trabalho é o tempo que o empregado fica à disposição do empregador, aguardando ou executando suas ordens, né? Então, o que se entende por jornada é o tempo em que ele efetivamente fica ali, ou a trabalho ou à disposição do empregador. E o que é o horário de trabalho? O horário é a identificação do início e do término do período no qual se desenvolve a jornada de trabalho, considerando esse intervalo para repouso e alimentação, né? Então, por exemplo, né, então vamos dizer assim, vamos tentar citar um exemplo aqui, né, de tentar exemplificar isso, né? Quando a gente fala assim, qual que é a jornada de trabalho, né? Jornada de trabalho, então, 8 horas, né, diárias. 8 horas diárias, essa é a sua jornada de trabalho, ou 44 horas semanais. Mas qual que é o horário de trabalho? Aí você pode falar, olha, é das 8 da manhã ao meio-dia, em 2 horas de intervalo, né? E depois das 14 horas até as 18 horas. Né? Então você pode dizer assim, ó, esse aqui é o horário de trabalho, esse segundo, né? Esse das 8 ao meio-dia, das 14 às 18. E a jornada de trabalho? A jornada de trabalho, então, seriam as 8 horas diárias. Ou, se quiser falar assim, 44 semanais, você fala assim, ó, das 8 ao meio-dia, das 14 às 18, de segunda a sexta, e no sábado, das 8 da manhã ao meio-dia, né? Então, você tem 44 horas semanais. Essa é a diferença entre jornada de trabalho, né, e horário de trabalho. Dando sequência, porque é importante essa definição, né, porque no fundo, na prática, quando você tem uma ação trabalhista, o que o juiz efetivamente quer saber não é a jornada, né? O que foi pactuado, né? O juiz quer saber o horário efetivamente cumprido pelo empregado, né? Então ele vai perguntar que horas você chegava, até que horas você trabalhava, que horas era o intervalo, que horas você saía, até que horas você trabalhava no sábado. Por quê? Porque a jornada ela é apenas uma referência. E o horário efetivamente de trabalho é o que importa, né? Quais os horários que ele efetivamente cumpriu, né? E aí vem um ponto, né? Questão aí, vem falando de um ponto, né? Que é justamente ponto, né? Controle de horário. Vem a questão aqui. O controle de horário é obrigatório? Na verdade, em regra, sim. Se você tem uma jornada fixada, né, pré-estabelecida, e um horário de trabalho pré-fixado, que é efetivamente cumprido pelo empregado, tem que haver alguma forma de controle. E esse controle vai ser justamente o meio de prova para demonstrar que o horário previamente pactuado foi efetivamente cumprido, né? Porém, a legislação trabalhista dispensa o controle de ponto para alguns empregados e para alguns empregadores. O empregador que tiver menos, né, de 10 empregados não é obrigado a efetuar controle de horário, né? O estabelecimento com mais de 10 empregados são obrigados a efetuar o controle, né, de horário. Então, perdão, ali, né, o que eu falei estava errado. Ou seja, tem que ser mais de 10 empregados. Então, até 10 empregados é dispensado. Tendo mais de 10 empregados, torna-se, então, obrigatório o controle. O controle pode ser feito de forma manual, né? Livro ponto mecânico, né? O relógio ponto aquele mecânico, você coloca ali o folhetim e fura, né?
ou ainda eletrônica, cartões magnéticos, né? Cartão de ponto magnético, né? Que você passa um cartão e controla o ponto, ou talvez o mais tranquilo, mais seguro de todos, que é o ponto biométrico, conforme instruções exigidas pelo Ministério do Trabalho. E aí você vai ter algumas portarias que dizem, por exemplo, que a partir de um número X de empregados o controle de ponto biométrico passa a ser obrigatório e coisas do gênero. Mas o que importa é que, assim, a partir de 10 empregados, o controle de ponto é obrigatório. Como esse controle de ponto vai ser feito, fica a critério do empregador. E a depender do número de empregados que ele tem, além, né, ele vai ter que ter um controle biométrico, mas para um número maior de empregados. E quem não é obrigado a ter controle de ponto? É proibido fazê-lo? Não, não é proibido. A questão é que não é obrigado a ter controle de ponto, né? Que estudo aqui tem a ver com questão de prova processual no processo do trabalho. Porque o empregado que alega que fazia uma jornada, né, eu trabalhava em vez de 8, eu trabalhava 9 horas por dia e meu empregador nunca pagou hora extra. Bem, se ele alega isso, é ônus do empregador, ou seja, cabe ao empregador apresentar os controles de jornada, os controles de ponto, para comprovar a jornada efetiva que o empregado fazia, desde que ele tenha mais de 10 empregados. Então o empregador que é obrigado a ter cartão ponto, ele vai ter que apresentar os cartões ponto. E se ele não apresentar os cartões ponto? Bem, se ele não apresentar os cartões ponto, presume-se verdade o que o empregado está falando, né? Porque ele tem o dever legal, como empregador, de guardar esses cartões ponto e de apresentá-los em juízo quando exigido. Agora, de outro lado, pessoal, se o empregador não é obrigado a ter cartão ponto, ele não é obrigado a apresentar, mesmo que ele tenha. E numa terceira situação, que talvez é muito importante deixar claro, é a seguinte: se o empregador apresenta os cartões ponto e o empregado alega que aqueles cartões ponto não são verdadeiros, tudo bem. Mas aí vai caber ao empregado comprovar que aqueles cartões ponto não são verdadeiros. O ônus da prova passa a ser do empregado, neste caso, né? Para comprovação aí, então, para desconstituição dos cartões ponto. Por isso, o cartão ponto é uma prova tão importante no processo do trabalho, porque afinal de contas, é perceptível aí que nessa relação aí toda, né, tudo gira em torno desses controles, quando eles são obrigatórios. Ou seja, quando eles são obrigatórios, tudo vai girar em torno do cartão ponto. O empregado vai ter que apresentar, o empregador vai ter que apresentar, se não apresentar, vira verdade o que disse o empregado. E o empregador apresentando, se o empregado contestar aqueles cartões ponto, ele vai ter que então provar que aqueles cartões pontos estavam errados. Ou seja, tem aqui toda a questão de quem vai ter que provar o quê. Professor, mas e se o cartão ponto existir, eu tenho como desconstituir ele? Sim, por prova testemunhal. Você pode, por prova testemunhal, por outras provas documentais, mas geralmente por prova testemunhal, que você conseguir levar testemunhas que trabalhavam com você e estejam dispostas a testemunhar ali, ou falem, ter conhecimento de que o cartão ponto realmente não era verdadeiro, de que naquela empresa havia uma política de anotações falsas no cartão ponto. Se isso ocorrer, né, o juiz pode desconstituir esses cartões ponto. Por isso eles são de suma importância, né, para a análise da questão central aí da jornada, né? E qual é a vantagem então do ponto biométrico? Ele teoricamente, seguidas as regulamentações do TST, não, do Ministério do Trabalho, perdão, do Ministério do Trabalho, do MTE, Ministério do Trabalho e Emprego, o cartão ponto que segue biométrico, que segue aquelas regulamentações, ele tem um certificado de segurança. Então, ele é uma prova, assim, digamos, mais contundente. Mas isso também não impede, por exemplo, aquela velha situação que vocês já podem imaginar, do empregado chegar ao trabalho, bater o ponto, trabalhar, chegar a um determinado horário, bater o ponto lá biométrico e voltar a trabalhar, né? Ou seja, uma marcação falsa. Isso é possível. Mas a idoneidade da marcação, no sentido assim, de que ela não foi adulterada, né? Como os cartões manuais ou até os relógios mecânicos permitem mais isso,
dão, digamos assim, maior, digamos assim, veracidade àqueles documentos. Mas mesmo que exista um cartão ponto biométrico, ele não é prova absoluta. Porque pode ser mesmo que a empresa tenha uma política de, mesmo com o cartão ponto biométrico, fazer que os empregados comecem a trabalhar antes e batam um ponto depois, ou trabalhem, batam um ponto de saída e voltem a trabalhar, né? E por isso, então, uma questão muito importante, né, são isso, né? Daí tem aqui a súmula 338 do TST, né? Na hipótese de reclamação trabalhista pelo qual o trabalhador alega trabalho em horas extras e pleiteia o respectivo pagamento, a não apresentação injustificada pelo empregador que conta com mais de 10 empregados do registro da jornada gera presunção de veracidade da jornada alegada pelo trabalhador, a qual poderá ser lidida por prova em contrário. E aí você tem lá a presunção de veracidade da jornada de trabalho, ainda que prevista em norma coletiva, pode ser lidida por prova em sentido contrário. Assim, pessoal, o que ele quer dizer com isso é que todo mundo ali vai poder fazer prova da jornada. Se eu não apresentei o cartão ponto, presume-se verdadeira jornada que o empregado falou. Mas mesmo assim, eu como empregador vou poder tentar produzir prova para provar que ele está mentindo, né? Mas aí recai, né, sobre o empregado, né, o empregador, perdão, esse ônus. No Sesumar, nós não estamos suscetíveis, eu até hoje, realmente não sei exatamente por que isso acontece, nós ali não temos marcação de ponto biométrico. Mas uma outra instituição que eu trabalho, a gente tem ponto biométrico, né? E eu sempre lembro dos colegas essa regra do 58, parágrafo 1º, que eu brinco com eles, assim, né? Às vezes o pessoal já terminou a aula, acabou ali 2, 3 minutos mais cedo, e chega no cartão ponto e fica esperando, né? E eu falo, pessoal, pode bater o ponto. Não, mas não deu horário ainda. Daí eu falo, artigo 58, parágrafo 1º. Não serão descontadas, nem computadas como jornada, como hora extra, as variações do registro do ponto não excedentes a 5 minutos, observado o limite de 10 minutos diários. O que quer dizer isso? Você chegou até 5 minutos antes do teu trabalho, aquilo não é hora extra. Se você chegou até 5 minutos atrasado, aquilo também não pode ser descontado. Desde que essas variações no ponto, quando somados o dia, não ultrapassem 10 minutos, né? Porque geralmente quem faz intervalo entre a jornada faz 4 marcações de ponto por dia. Uma para entrar, uma para sair para intervalo, outra para retornar de intervalo e outra para sair depois. Veja, se eu desse ali 5 minutos de tolerância em cada um, eu estaria falando em 20 minutos de diferença. Seja 20 minutos a mais ou 20 minutos a menos. Então a CLT fala, olha, as variações de até 5 minutos não são computadas, desde que no somatório do dia não se ultrapasse 10 minutos, né? Se passar de 10 minutos para mais, você pode dizer que aquilo é hora extra. Se o empregado trabalhou menos desses 10 minutos aí, você pode descontar essa diferença no ponto dele, porque ele trabalhou a menos, né? Então, sendo ultrapassado, esse limite será considerado como hora extra a totalidade do tempo que exercer, pois configura. Ou seja, configura tempo à disposição do empregador, né? É possível, norma coletiva, criar regras especiais quanto a isso, né? E também, pessoal, não serão consideradas como hora extra limites que ultrapassarem até 5 minutos a jornada normal. Então vamos dizer assim, você trabalha até às 6, né? Dá 8 horas ali certinho. Você entrou às 8 da manhã, ficou até o meio-dia. Pontualmente às 14 você estava ali, né? E às 6 horas, então, está dando 8 horas de trabalho. Só que você saiu do teu trabalho, em vez de sair às 6, você saiu às 6h05. Até 5 minutos aquilo não representa hora extra. Agora, se você passar desses 5 minutos, todo esse tempo vai ser computado como hora extra, né? Aí avançando, para a gente já falar até da questão da jornada extraordinária, né? O nome jornada extraordinária vem da questão seguinte. Lembrem-se sempre disso, prezados. Hora extra é exceção, não pode ser regra. E ela não pode ser regra, e ela tem que ser uma exceção, e ela chama a hora extraordinária que é uma exceção, porque o empregado ele tem que ser contratado e deve, em regra, fazer a jornada pela qual ele foi contratado, né? E não
trabalhar nem a mais nem a menos do que isso, né? Ah, mas e às vezes precisa trabalhar mais, né? Às vezes é necessário trabalhar mais. Olha, é por isso que tem uma regra extraordinária, uma regra, digamos assim, excepcional. Mas isso não pode ser habitual, isso não pode ser a regra. Ou seja, é, isso não pode ser a regra, isso tem que ser a exceção, né? Isso tem que ser a exceção. Porque se fosse a regra, né, então teria que ser contratado por um período maior, ou até pior, né? Se isso fosse a regra, isso está quebrando a previsão da Constituição, né? Que a Constituição fala de jornada de 8 horas. Ah, mas não, sempre não pode trabalhar menos que 8 horas. Excepcionalmente, sim. Desde que, né, não se extrapole 2 horas diárias, né, a mais, né, desde que não se extrapole, né, 2 horas diárias. E o que acontece então quanto a isso, né, quando precisar fazer isso? As jornadas excepcionais, segundo a própria CLT, devem ser prestadas apenas excepcionalmente. E sua regularidade depende de requisitos previstos em leis. Para que a hora extra seja uma coisa habitual, né, que regra não é permitido, exige um acordo de prorrogação de jornada. Um acordo dizendo, olha, em regra você vai trabalhar aqui um pouquinho a mais, mediante convenção coletiva, que tem que ter autorização em um acordo individual ou um acordo, né, de convenção ou coletiva, acordo ou convenção coletiva. Mas ele não pode ser a regra, porque assim, a regra é que o trabalhador trabalhe pelo período em que ele foi contratado. Empregado acha ruim hora extra? Lógico que não. Na verdade, para o empregado, muitas vezes ele quer fazer hora extra. É uma briga para o empregado fazer hora extra, porque afinal de contas ela tem uma sobre-remuneração. Quem faz hora extra ganha mais, não só pela hora que trabalhou, mas porque a hora que trabalhou ela é sobre-remunerada, de no mínimo 50%. Acontece que se você permite hora extra de forma banalizada, você pode estar causando prejuízo à saúde do empregado. Afinal de contas, a limitação de jornada de 8 horas diárias, ela tem também como fundamento motivos de saúde e segurança do trabalho, né? E para evitar, digamos assim, que o empregado fique exasperado, que ele tenha problemas de saúde por trabalhar demais, existe essa limitação de jornada. Agora, a partir do momento em que ele excepcionalmente trabalha mais, se for de vez em quando, tudo bem. Mas se se tornasse uma regularidade, estaria errado. Agora, mesmo que isso ocorra, é importante deixar claro que hora extra habitual é errado. É permitido até sanção, é possível até punição administrativa da empresa perante o Ministério do Trabalho por seguir tais práticas. Com efeito, mesmo que isso aconteça, isso não afasta o direito do empregado, né, de perceber a remuneração por aquelas horas. Ou seja, mesmo que ele tenha feito horas extras de forma habitual, o que é errado, ele vai ter direito a receber essas horas, indiscutivelmente. Atividades insalubres, só pode fazer hora extra com permissão prévia do Ministério do Trabalho, tá? Em atividades insalubres, consideradas insalubres, que nós falaremos mais à frente, né? Essas condições especiais de trabalho, essas tidas como insalubres. Insalubre, na verdade, são atividades praticadas em locais que, digamos, não são próprios para o trabalho, ou locais que, de alguma forma, são nocivos à saúde, o ambiente, e não o trabalho em si. O trabalho em si não é insalubre, o que é insalubre é o ambiente, né? A insalubridade não é uma característica do trabalho, e sim do ambiente de trabalho, né? Quem trabalha em atividades ou em ambientes insalubres, em regra, não pode fazer hora extra, salvo, né, autorização prévia do Ministério do Trabalho, justificando por que seria feito. Como eu disse para vocês, o cumprimento será de, no máximo, né, 2 horas extras por dia. Professor, e se o funcionário fizer 3 horas extras por dia? Está errado. Mas, independente disso, dei uma lida na súmula 376 do TST, ele vai falar que, independente disso, mesmo que ele extrapole né, faça além das 2 horas extras por dia, o que é errado, ele vai ter que fazer jus a ser remunerado por aquelas horas extras a mais. Então, se ele fez 3, ele tem que receber as 3. Só que o empregador, por permitir tal condição ou por exigir tal condição, não importa se ele exigiu ou se simplesmente ele permitiu que isso acontecesse,
ele deverá ser punido também pelo Ministério do Trabalho. Ou seja, ele deverá ser punido por aquelas horas, uma multa administrativa por ter feito isso. Mas esse pagamento dessa multa, obviamente, não afasta o dever do empregador de ter que pagar por aquelas horas extras feitas pelo seu empregado, né? O pagamento das horas extras ele é de, em regra, no mínimo 50%, e a gente diz isso no mínimo porque as convenções coletivas de trabalho podem prever regras especiais, elas podem prever um adicional maior, né? Algumas categorias por lei já prevê isso de forma maior, como até ontem mostrei para vocês o material aí dos advogados, que é 100%, e elas têm natureza salarial, obviamente que elas têm natureza salarial. É indiscutível isso, que elas têm natureza salarial, porque afinal de contas, se ela é uma hora a mais que você trabalhou, o que você recebe como contraprestação pelo seu trabalho é salário. E se você trabalhou mais, você está recebendo um salário maior. Mas qual é o ponto de dizer que elas têm natureza salarial? O ponto é dizer o seguinte: por elas terem natureza salarial, isso implicará em uma série de repercussões, né? Ela vai repercutir como o salário repercutirá, como nós estudaremos ao tratar de remuneração. De que forma? Implicando dizer o seguinte, que a hora extra vai fazer base para DSR, para férias, para 13º, né? Ou seja, ela vai ter essas repercussões, né? Ou seja, todas as verbas, todas as repercussões repercutem sobre o salário, inclusive insalubridade, periculosidade, adicional noturno e outros adicionais que o empregador, ou gratificações que o empregado venha a receber em razão do seu salário normal. Ou seja, ela vai ter então aí todas as repercussões por ter natureza salarial, né? E como é calculada a hora extra? Olha, a hora extra, o ponto do cálculo dela tem tudo a ver com a chamada divisor. O divisor foi aquele tema que a gente estudou ontem, né? Que é você pegar o número de horas trabalhadas no mês, e esse vai ser o divisor, do qual você vai pegar esse número, vai dividir o salário por ele, e você vai achar um valor de hora, né? O valor da hora do trabalhador. E sobre esse valor da hora do trabalhador, você vai, então, aplicar o adicional de 50%. Né? E aí você, então, tem basicamente a hora extra básica. As repercussões você pode calcular daí separadamente, né? Mas é basicamente o valor da hora base, né, do mês. As horas extras habitualmente recebidas pelo trabalhador integram o seu salário para todos os efeitos legais, refletindo nas parcelas trabalhistas, 13º, férias, FGTS, DSR, aviso prévio, nas gratificações semestrais, na indenização por tempo de serviço e em parcelas previdenciárias. Traduzindo, horas extras elas vão ter todas as repercussões que o salário vai ter, porque elas são verbas de natureza salarial. Então ela vai implicar em todas as repercussões que o salário também implicaria, né? Ou seja, ela vai ter todas essas repercussões que o salário também vai ter. Aí tem a situação das horas extras decorrente de força maior ou serviços inadiáveis, né? O que acontece? O que acontece? Você tem a hora extra em regra, a hora extra não é obrigatória, né? Salvo aquele acordo de prorrogação de jornada, em regra, né, o trabalhador não é obrigado a fazer hora extra. É lógico que ele em regra, nunca se nega, né, porque para o empregado é bom fazer hora extra. Mas juridicamente falando, ele não é obrigado a fazer hora extra, a não ser que vigore um daqueles acordos de prorrogação de jornada. Se não está em vigor um acordo de prorrogação de jornada, ele não é obrigado a fazer hora extra, exceto nesse caso. Porque nesse caso aqui de força maior, os serviços inadiáveis, a lei entende que sim, as horas extras elas são obrigatórias, né? Elas são obrigatórias. E o que acontece? O que seria essas horas extras decorrente de força maior e serviços inadiáveis? Força maior, acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador.
e para a realização da qual não se ocorreu direto ou indiretamente. Exemplo, né? Deu uma chuva lá e destelhou a empresa, né? E o empregador não teve culpa disso, mas os materiais lá estão expostos, né? O estoque está exposto. Então não dá para esperar, né? Não dá para ficar esperando, né? Digamos assim, não dá para ficar esperando. Não, deu meu horário, eu vou embora, mas larga o estoque aí, né? Molhando, a chuva vai estragar tudo. Não dá para esperar isso, né? Esse é um caso, na verdade, que é os dois exemplos, porque ele ao mesmo tempo é força maior, como ele é um serviço inadiável. E aí, nesses casos, o empregador ele pode exigir, sim, que o empregado faça hora extra. E nesse caso, ele pode fazer 2 horas extras a mais do que as horas extras que ele já poderia fazer. Traduzindo isso, ele pode fazer aqui até 4 horas extras, né? Porque a duração normal do trabalho é 8 horas, né, normal. Ele poderia fazer mais 2 horas extras padrão, e ele pode ser chamado a fazer ainda 2 horas extras a mais, né? Sempre remuneradas, obviamente. Podendo, então, não podendo ultrapassar, né? Na verdade, ele fala aqui que não podendo ultrapassar as 12 horas de trabalho no total. Ou seja, ele poderia fazer, então, até 4 horas extras, né? Situação muito excepcional. Mas é que aí realmente, não teria como mesmo, né? Avançando, né, para a gente dar uma sequência aqui, compensação de jornada. Sempre me perguntam disso, né? Os alunos sempre têm curiosidade sobre compensação de jornada. Esse era um tema muito complicado antigamente, agora realmente é um tema mais fácil de tratar. Banco de horas, né? Pessoal, é banco de horas. Na verdade, o termo correto é acordo de compensação de jornada. Ele pode ser feito de 3 formas. Acordo individual, verbal, acordo individual expresso, ou seja, escrito, e acordo coletivo, né? Depende de quanto tempo vai demorar essa compensação. Vamos lá, o que seria o primeiro? Acordo verbal, ou tácito, né, que ele chama. Se o cara trabalha mais um dia para compensar em outro, pode isso? Se ele compensar tudo dentro do mesmo mês, é possível sim, né? Isso chama então acordo individual ali, verbal ou tácito. Ele é permitido desde que a compensação se dê dentro do mesmo mês. Se esse acordo foi para compensar num período de até 6 meses, né? Ele vai fazendo uma base e tem até 6 meses para compensar, esse acordo precisa ser obrigatoriamente feito por escrito, né? Esse acordo precisa ser feito, esse acordo de compensação, banco de horas, ele precisa ser feito por escrito. E se esse banco de horas for para durar, a compensação ser feita em até 1 ano, aí ele tem que ser feito por acordo ou convenção coletiva de trabalho, né? Então, anual por acordo ou convenção coletiva de trabalho, semestral, né? Semestral até 6 meses, acordo individual escrito, e é lícito a compensação de jornada estabelecida dentro de um acordo individual tácito ou escrito, a compensação no mesmo mês, se for dentro do mesmo mês. Então, se for dentro do mesmo mês, pode ser só de boca. Se for para compensar em até 6 meses, aí ele tem que ser escrito. E se for anual, só por acordo ou convenção coletiva de trabalho. Professor, e se não for atendidas essas regras, né? Se não for, e é importante sempre lembrar, esse acordo, a hora pertence ao empregado. Então ele poderia escolher ali quando compensar isso. E o não atendimento das exigências legais para a compensação de jornada, inclusive quando estabelecido mediante acordo tácito, não implica a repetição do pagamento das horas excedentes à jornada normal diária, se não ultrapassar a máxima semestral, sendo devido apenas o adicional. Ou seja, se houve a compensação, né, mesmo que informalmente, e esse acordo não respeitou outras regras, o empregador não vai ter que pagar a hora de novo, porque ele compensou. O que ele vai ter que pagar é o adicional, né? Então, se o acordo cair, mas ele compensou as horas,
mas ele compensou fora das regras previstas em lei, ele não obedeceu aquele prazo, ok. Então o acordo caiu, ele não está válido. Mas se houve a compensação das horas, o empregador não vai ter que pagar essa hora de novo. Mas ele vai ter que pagar o adicional de hora extra. Ele vai ter que pagar o adicional de hora extra, né? E não é possível rescisão de trabalho, né? Não é que não é possível, né? O empregador, ele até pode rescindir o contrato de trabalho com quem tenha horas em haver em banco de horas. Mas então ele vai ter que fazer a remuneração integral dessas horas até a data da rescisão. Então se você tem um banco de horas lá e for demitido, não tem problema. Só que ele vai ter que indenizar então todas aquelas horas previstas no banco, né? Enfim. Aí eu vou adiantar aqui, né? Uma coisa que são aí muito comum, jornada, semana espanhola, semana inglesa, né? Enfim, não vou ter tempo aqui de ver sobre isso, porque isso também é uma situação muito peculiar. Mas para a gente encerrar, porque já está bem extensa a nossa aula aqui, né? O vídeo fica muito longo, depois o pessoal tem dificuldades aí, né? Todo empregado é obrigado a fazer marcação do cartão ponto? E a resposta é não, né? A resposta é não porque é o seguinte, dois tipos, né, de empregados, né, são dispensados, né, de fazer o controle de cartão ponto, né? Na verdade três, né, perdão, falei dois, mas são três. Quem são esses empregados que mesmo trabalhando não precisam fazer cartão ponto? Os empregados que exerçam atividades externas, incompatíveis com a fixação de horário de trabalho, devendo tal condição ser anotada na CTPS e no registro de empregados. Exemplo, trabalhador que trabalha na rua, né, que trabalha assim, vamos dizer, faz jornada externa, um representante comercial, alguém que tem um itinerário, que faça manutenção fora da empresa, enfim, que não tem como ter o controle ali do ponto, porque ele nem entra nas dependências da empresa, ele já sai de casa e vai direto trabalhar nos clientes, ou fica visitando um cliente, entre outro. Hoje é até bem mais plausível, e mesmo não sendo aqui, não é obrigatório o controle, né? Porque era dispensado, porque em regra não era exigível, não tinha como fazer isso. Hoje, com aplicativos, com celular, existem aplicações que permitem o controle de jornada. Mas mesmo nesse caso, o controle não é obrigatório. Mas se fizer, não é proibido, tá? Não é proibido fazer controle. Porque hoje com o celular, o empregado vai lá, tem um aplicativo que ele só com a digital dele ele consegue fazer a marcação do ponto. E com o GPS, né, e com o horário do celular, você consegue ali fazer o controle da jornada, saber que horas ele trabalhou, até que horas ele trabalhou, onde ele esteve, né? Os gerentes. Os gerentes são aqueles considerados com cargo de gestão, né? Ou seja, aqueles cargos de gestão é quem tem um cargo de confiança, um cargo de função elevada. Ele tem que ganhar no mínimo 40% a mais do que os demais. E por que o gerente é dispensado de controle de jornada? Justamente pelo fato de, em razão dele ser gerente, lhe ser assegurado, digamos, privilégios, né, e obrigações diferenciadas. O gerente é aquela pessoa de confiança do empregador, né? É aquela pessoa que às vezes é o primeiro a chegar e o último a ir embora, mas também tem a prerrogativa de um dia que precisar sair sem dizer assim, sair. Ele não tem ali ninguém, digamos, chefiando ele diretamente, porque ele já é um cargo mais elevado dentro da estrutura hierárquica da empresa, né? E por fim, aqueles que estão em regime de teletrabalho, né? Aqueles que estão em regime de teletrabalho, a CLT diz que eles não são obrigados, né, enfim, os empregados em regime de teletrabalho, assim considerando a prestação de serviço preponderante fora das dependências do empregador, com utilização de tecnologias de informação e comunicação que, por sua natureza, não constituam como trabalho externo. O comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exigem a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime de teletrabalho. O teletrabalho foi algo previsto com a reforma trabalhista lá do ano de 2017 e foram aqueles trabalhadores que trabalham geralmente por meio de tecnologias, por intermédio de tecnologias.
eles não ficam necessariamente dentro da empresa, e mesmo que vão até o empregador, isso não descaracteriza o teletrabalho, né? Isso não afasta a ideia do teletrabalho. Porque a ideia do teletrabalho em si é justamente não ter controle de jornada. Porque as empresas que trabalham dessa forma têm justamente controle por produtividade e não por horário, né? E hoje, depois dessa situação toda que nós estamos vivendo nos últimos meses, é indubitável que cada vez mais o teletrabalho se torna uma frequência, uma vez que todos têm percebido que o teletrabalho para algumas atividades funciona e muito bem. Pessoal, é isso então, o nosso tema de hoje era esse, eu acabei me estendendo até mais do que eu previa, e o nosso tema de hoje é justamente esse. Agradeço a atenção aí de vocês, estou à disposição de vocês no fórum da disciplina, se tiverem algum questionamento, e não deixem de responder, né, o fórum da disciplina para que a gente possa aí computar a participação de vocês. Bom estudo, boa semana e até a semana que vem. Na semana que vem, se tudo der certo, a gente volta até a aula ao vivo, definitivamente vamos ter sempre. Hoje tive alguns problemas de intermitência na internet e estava muito difícil fazer aula ao vivo, eu fiquei com medo de realmente não conseguir estar disponível. Então, por sorte, eu acabei gravando antes. Um grande abraço a todos e boa semana.